o voto número 277/12, apresentado pelo PCP, voto de congratulação pelo 70º aniversário da vitória sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado para ler o voto. Faz favor. O dia 9 de maio de 1945 marca a derrota do nazifascismo e o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Pouco tempo depois, com a derrota do Japão, terminava a mais sangrenta e destrutiva guerra que a humanidade jamais viveu. Simbolizando a derrota do nazifascismo, o dia 9 de maio passou à história como o dia da vitória. Para trás ficaram a barbárie da opressão dos planos de domínio mundial do nazifascismo, mais de 60 milhões de mortos, o massacre de populações inteiras, o horror dos campos de concentração e de trabalho escravo, uma imensa devastação causada pela guerra. A vitória sobre o nazifascismo foi alcançada pela resistência dos comunistas e outros democratas e antifascistas, pela conjugação de esforços dos aliados, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha, tendo a União Soviética, que sofreu mais de 20 milhões de mortos, dado o maior contributo e mais decisivo para a vitória. O povo português festejou nas ruas a derrota do nazismo, em contraste com a cumplicidade da ditadura de Salazar para com o fascismo e o nazismo, que pela morte de Hitler decretou luto nacional. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, têm lugar no mundo importantes avanços no sentido da emancipação social e nacional, do progresso social e da libertação dos povos secularmente submetidos ao domínio colonial. 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a situação mundial é caracterizada por uma grande instabilidade e insegurança, em consequência da crescente ingerência e situações de guerra, com perigo de desencadeamento de um conflito de grandes proporções, com consequências trágicas para toda a humanidade. Hoje assumem a maior relevância o respeito e cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas, da ata final da Conferência de Helsínquia e da Constituição da República Portuguesa, como a independência nacional, o direito dos povos à autodeterminação e ao desenvolvimento, a igualdade entre os Estados e a não ingerência nos seus assuntos internos, a solução pacífica dos conflitos internacionais, o desanuviamento das relações internacionais, o desarmamento geral, simultâneo e controlado, o estabelecimento de um sistema de segurança coletivo com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos e a sua cooperação para a emancipação e o progresso da humanidade. Hoje, a luta pela paz contra o fascismo e a guerra assume toda a atualidade e premência, colocando a necessidade da conjugação de vontade das forças da paz, da democracia e do progresso social para que os horrores da Segunda Guerra Mundial nunca mais aconteçam. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária no dia 8 de maio, delibera assinalar e congratular-se com o 70º aniversário da vitória sobre o nazifascismo, prestar homenagem a quantos resistiram e lutaram, muitos dando a própria vida, pela libertação da humanidade da barbárie nazifascista. Alertar para a importância de não esquecer as causas, os responsáveis e os horrores da Segunda Guerra Mundial e de combater todas as tentativas de branqueamento do nazifascismo e da falsificação da história. Recordar e reafirmar a importância do respeito e cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas, da ata final da Conferência de Helsínquia e da Constituição da República Portuguesa, para que os horrores da Segunda Guerra Mundial nunca mais aconteçam.